Este vídeo não chegou até você por acaso. Talvez tenha sido trazido pela mão invisível de Deus. Talvez pelo sopro do universo. Ou, quem sabe, pelo seu próprio eu do futuro, que deseja que você ouça estas palavras agora. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Ouça a sua respiração como quem escuta a voz da vida. Sinta que algo maior está chamando você. E não ignore esse chamado, porque ele pode transformar o caminho que ainda lhe resta viver. Há pessoas que, mesmo com 60, 70 ou 80 anos, carregam nos olhos uma luz que não se apagou. E há também aquelas que, ainda jovens, já parecem cansadas, curvadas, sem brilho. O que separa essas duas realidades não é o número de anos, mas os hábitos que moldam a energia vital. Eu tenho 94 anos. E, quando digo isso, não espero aplausos. Espero apenas que você compreenda. Não é sorte, não é milagre. É escolha. É prática. É respeito pelo corpo e pela alma. É caminhar cada manhã como quem recebe mais um presente sagrado. Talvez você tenha sentido ultimamente que o corpo já não acompanha. Talvez perceba que a memória lhe escapa como areia fina entre os dedos. Ou talvez acorde cansado, mesmo após uma noite de sono. Eu conheço essa dor. Eu já vi muitos desistirem cedo demais, acreditando que a idade é um peso inevitável. Mas eu também descobri que existe um segredo escondido nos hábitos simples, aqueles que parecem pequenos, mas que sustentam a vida inteira. Não é a idade que enfraquece. É descuido. Não é o tempo que rouba a vitalidade. São os erros silenciosos, repetidos sem perceber. E é por isso que você está aqui agora, ouvindo a minha voz. Para que descubra o que talvez nunca lhe disseram. Há caminhos que devolvem força, serenidade e luz, mesmo quando os anos parecem ter levado tudo. Quando olho para trás, percebo que cada manhã foi um renascimento. Enquanto muitos ainda dormiam, eu já me encontrava com o silêncio do dia nascente. Enquanto tantos corriam para fora, eu aprendi a correr para dentro. E foi nesse encontro comigo mesmo, com minha respiração, com a sabedoria da natureza, que encontrei uma vitalidade que hoje surpreende até os jovens. Talvez você sinta que chegou tarde demais. Mas não se engane. O tempo nunca é inimigo. O inimigo é a crença de que já não há nada a ser feito. A vida pode florescer aos 60, aos 70, aos 80, e até além. E eu sou testemunha disso. O que vou compartilhar aqui não é teoria. Não é um discurso distante. É o reflexo de quase um século de aprendizado, de quedas e de descobertas. É um chamado para que você também escolha viver com clareza, harmonia e energia vital. Porque não importa quantos anos você já viveu. O que importa é como você decide viver o que ainda resta. E hoje, você está sendo convidado a entrar nesse caminho comigo. Um caminho de luz, de sabedoria e de transformação. Um caminho que começa agora, com este simples instante de escuta e presença. Respire outra vez. Sinta. Este pode ser o começo de uma nova vida. Você sabe como é. Às vezes, o corpo parece não obedecer mais. Você acorda cansado, mesmo depois de ter dormido a noite inteira. Levanta-se devagar, sentindo um peso nas pernas, como se estivesse carregando uma vida inteira nos joelhos e nas costas. Vai até a cozinha, mas antes mesmo de chegar já esqueceu o que ia pegar. Essa pequena falha na memória, que no começo parece simples, começa a se repetir, e aos poucos traz uma sombra de medo. Muitos me dizem, é a idade, não há o que fazer. Mas não é apenas isso. É a soma de descuidos que se acumulam, silenciosos. É a falta de pequenos rituais que nutrem, que sustentam, que devolvem energia. E é também a crença de que não há saída. Você sente que a noite já não é reparadora. O sono é leve, interrompido. Quantas vezes precisa levantar para ir ao banheiro? E ao voltar para a cama, o silêncio é povoado por pensamentos que não deixam descansar. A madrugada passa, e quando o dia desperta, a vitalidade já não está ali. E, mesmo assim, você segue. Arruma-se, cumpre tarefas, sorri para os outros, mas dentro de si carrega um cansaço profundo. É como se o corpo não fosse mais aliado, mas um peso. E talvez, em alguns momentos, você tenha sentido vergonha desse corpo que já não responde como antes. Mas eu digo a você, com a serenidade de quem já viveu muito, não se culpe. Não se condene. O que você sente não é apenas seu. É de muitos, de milhares, de milhões. Homens e mulheres que caminham pela mesma estrada, que sentem o mesmo vazio de energia, que compartilham da mesma dor silenciosa. E se você está ouvindo isso agora, é porque chegou o momento de não se sentir sozinho.
Aqui, você está em companhia. Aqui, existe uma voz que entende sua dor e que já caminhou por ela. Eu sei o que significa perder o vigor. Eu sei o que é esquecer o nome de alguém querido, como se a mente se escondesse atrás de uma névoa. Eu sei como é se levantar no meio da noite, tropeçando, apenas para perceber que o corpo parece brincar de lhe desafiar. Mas também sei de algo que poucos lembram: o corpo tem memória de cura. Ele sabe voltar ao equilíbrio quando oferecemos os sinais certos. A alma responde quando o coração se abre para a mudança. E, mesmo que o tempo tenha passado, ainda existe luz esperando para ser acesa em você. Se estas palavras tocam seu coração, é porque já existe em você uma centelha querendo reacender. E, se deseja caminhar mais fundo nessa jornada de cura e vitalidade, permaneça comigo. Inscreva-se para não perder nenhum ensinamento, porque cada palavra que ainda virá pode ser exatamente a chave que seu corpo e sua alma esperam há anos. Acredite, há um caminho de volta. Um caminho de harmonia, onde o corpo encontra descanso e a mente encontra paz. E ele não está distante. Ele começa com pequenos gestos, pequenas escolhas, pequenos hábitos que, repetidos, abrem portas para uma vida mais clara, mais forte, mais luminosa. Você não está sozinho nesta busca. Eu caminho ao seu lado. E juntos, podemos devolver ao corpo o que parecia perdido: energia, serenidade, confiança. O tempo não é um inimigo, é um mestre. E o mestre sempre está disposto a ensinar, desde que o discípulo esteja pronto a ouvir. Respire fundo. Deixe entrar a certeza de que algo pode mudar. E sinta que a mudança já começou, aqui e agora, enquanto escuta estas palavras. Muitos acreditam que tudo o que sentem é apenas resultado dos anos que passaram. É o que repetem os médicos apressados, os vizinhos conformados, até os parentes mais próximos. É assim mesmo, você já viveu bastante. Mas dentro de você há uma voz que não se cala. Ela sussurra que algo está errado nessa explicação tão simples, tão rasa. E essa voz tem razão. Não é apenas a idade que pesa nos ombros. Não é apenas o tempo que rouba a energia. O verdadeiro peso está nos hábitos que cultivamos sem perceber. São escolhas diárias, quase invisíveis, que ao longo de décadas se acumulam como pedras em uma mochila que nunca tiramos. Comer no horário errado. Deixar a respiração presa em momentos de ansiedade. Guardar mágoas que corroem a mente e o coração. Viver desconectado da luz da manhã, das pausas, do silêncio. É isso que adoece. É isso que envelhece antes da hora. A idade não é uma sentença. É um caminho. E todo caminho pode ser percorrido de formas diferentes. Há quem o atravesse com fardo e dor, e há quem caminhe leve, com passos firmes, olhos abertos e coração em paz. O que diferencia um do outro não são os anos. São os hábitos que se tornam companheiros de jornada. Perceba, quando alguém diz meu corpo já não aguenta mais, o que está falando não é apenas de ossos ou músculos. É da energia vital que se perdeu por descuido. É da chama que foi se apagando porque nunca recebeu o alimento certo. E alimento não é só o que se coloca no prato. É o que se coloca na mente, no coração, no espírito. Durante muito tempo, fui ensinado a acreditar que a velhice era sinônimo de doença. Mas a própria vida me mostrou outra verdade. Conheci homens e mulheres que, aos 80 anos, tinham mais vitalidade que muitos com 30. E também vi jovens se arrastarem como se carregassem um século nas costas. Então compreendi, não é idade. É hábito. E hábitos podem ser transformados. Essa é a boa nova que talvez nunca lhe disseram com clareza. Você não precisa aceitar a perda de memória como destino. Não precisa aceitar o cansaço como regra. Não precisa se curvar à noite sem descanso. A vida pode ser renovada quando você aprende a se alinhar com aquilo que fortalece em vez de enfraquecer. Imagine por um instante que sua energia vital é como uma fonte. Se você a protege, se a nutre com cuidado, ela continua a jorrar clara e fresca, mesmo depois de muitos verões e invernos. Mas se você a descuida, se deixa que pedras e sujeiras a bloqueiem, a água se turva e parece desaparecer. A fonte, porém, continua ali. Basta limpar o caminho. O corpo não esquece como florescer. Ele guarda em si a sabedoria da cura. E a cada novo dia, você pode escolher reacender essa memória. Não importa se já se passaram 60, 70 ou 90 anos. O poder da transformação não tem prazo de validade. Quando digo isso, não falo de promessas vazias. Falo do que já vi, do que já vivi. Falo de pessoas que encontraram uma vitalidade nova quando mudaram pequenos gestos, quando transformaram suas manhãs em rituais de luz,
quando decidiram respirar de forma consciente, quando permitiram que o silêncio voltasse a habitar suas noites. Não é milagre. É sabedoria. É disciplina suave, mas constante. É a decisão de não ser prisioneiro da crença de que envelhecer significa apenas perder. Envelhecer também pode ser ganhar, ganhar clareza, ganhar serenidade, ganhar uma energia que não se perde porque nasce de dentro. E é isso que a vida espera de você agora. Que perceba que há outro caminho. Que descubra que a vitalidade não está atrás de você, mas diante, à sua espera. E que, ao escolher novos hábitos, você abre a porta para essa nova realidade. Existe algo ainda mais profundo. Um inimigo silencioso, que se esconde nos detalhes do dia a dia. Não aparece nos exames. Não é falado nas consultas rápidas. Mas está lá, roubando sua energia, pouco a pouco. Esse inimigo não grita. Não faz barulho. Ele se infiltra de forma discreta, quase invisível, até que se torne rotina. E por estar tão presente, quase ninguém o percebe. Você já reparou como, ao anoitecer, muitos ainda se sentam diante de telas brilhantes, deixando que a luz artificial engane a mente? Já notou como, depois do jantar, há quem busque um doce, acreditando que aquilo traz conforto, quando na verdade alimenta a névoa da mente e a inquietação do corpo? Ou então, como tantas vezes deixamos que pensamentos pesados sejam a última companhia antes de dormir? Esses gestos, tão pequenos, carregam um peso enorme. O açúcar não alimenta apenas o corpo. Ele alimenta a confusão, espalha uma névoa que rouba a clareza. A tela acesa não ilumina. Ela perturba o silêncio que o corpo precisa para restaurar-se. E a mente carregada, sem descanso, arrasta a alma para noites quebradas, para sonhos inquietos. Não é apenas o corpo que sofre. É o espírito. É a energia vital que, em vez de fluir, se aprisiona em círculos de ansiedade e exaustão. E quando isso acontece uma vez, o corpo até suporta. Mas quando se repete, noite após noite, ano após ano, o resultado é inevitável: um envelhecimento acelerado, uma vitalidade que se dissolve em silêncio. Esse é o erro oculto: acreditar que são apenas detalhes sem importância. Que uma pequena distração não tem peso. Mas é justamente nos detalhes que a vida se decide. São os hábitos invisíveis que moldam os destinos visíveis. Eu já vi pessoas que mudaram apenas esse ponto: respeitar o silêncio da noite, deixar de lado o açúcar, fechar os olhos para o brilho da tela, e renasceram. A pele ganhou cor. O sono voltou a ser descanso. A memória clareou. Não porque encontraram uma cura milagrosa, mas porque pararam de alimentar o inimigo invisível. É simples, mas é profundo. O corpo pede ordem. A alma pede silêncio. E a mente pede luz verdadeira, não aquela projetada por aparelhos, mas a luz suave do amanhecer, a chama serena de uma vela, o brilho discreto da lua. Quando você entende isso, passa a enxergar que muito do que o desgasta não está na idade, mas nos descuidos sutis que se tornaram comuns. E ao reconhecer, já começa a curar. Porque a consciência é o primeiro passo da transformação. Respire fundo agora. Imagine-se soltando essas correntes invisíveis. Imagine-se fechando as portas para tudo aquilo que rouba energia em silêncio. Sinta como seu corpo se alivia apenas com a ideia de descanso verdadeiro. E se estas palavras trouxeram clareza ao seu coração, deixe um sinal de gratidão. Um gesto simples, como curtir este conteúdo, é também uma forma de dizer: eu reconheço a importância disso, e quero que mais pessoas também encontrem essa luz. Não subestime a força de um pequeno gesto. Assim como hábitos sutis podem destruir, também pequenos gestos podem reconstruir. E cada escolha consciente, cada decisão de se afastar do que adoece, é um ato de cura. Se o inimigo silencioso está nos pequenos descuidos, a cura também nasce dos pequenos gestos. Não é necessário transformar toda a vida de uma vez. É no detalhe, na escolha suave de cada manhã e de cada noite, que a energia vital renasce. O segredo está em respeitar os rituais simples, aqueles que alinham o corpo e a alma. Quando o sol desperta, ele não grita. Ele se ergue devagar, com luz dourada, oferecendo ao mundo uma nova chance. Da mesma forma, é na suavidade que o corpo pede para ser despertado. Abrir os olhos e agradecer pelo novo dia. Não importa a religião, não importa a crença. Agradecer é abrir espaço para a harmonia. É dizer ao universo: eu recebo esta vida mais uma vez. Depois, antes de qualquer alimento sólido, a água. A água pura, simples, cristalina. Ela não apenas hidrata o corpo. Ela limpa os caminhos internos, como a chuva que lava a terra antes de novas sementes. Cada gole é uma bênção.
Cada gole é uma forma de dizer ao corpo: eu cuido de você. E há a respiração. Respirar não é apenas encher os pulmões. É permitir que a energia vital circule livremente. Inspirar profundamente, segurar por alguns instantes, expirar devagar. Esse movimento acalma a mente, desperta clareza e devolve força ao coração. A respiração consciente é uma ponte entre o físico e o espiritual. É como abrir janelas em uma casa fechada há muito tempo, deixando que a luz e o ar renovem tudo. Outra prática que sustenta a vitalidade é a fruta da manhã. Não apenas por nutrir o corpo, mas por carregar a memória da luz solar. Cada fruta amadurece sob o sol, absorvendo sua energia. E quando a levamos à boca, é como se também nos alimentássemos de luz. Prefira o simples, o natural. Uma maçã, uma laranja, uma banana. O que importa não é a variedade, mas a conexão com a vida que pulsa nesses alimentos. O silêncio também é alimento. Antes de mergulhar nas tarefas, permita-se alguns minutos de quietude. Pode ser sentado na varanda, olhando o céu. Pode ser no quarto, com os olhos fechados. Pode ser apenas ouvindo o próprio coração. Esse silêncio é como um bálsamo. Ele organiza os pensamentos, acalma as emoções e fortalece a alma para enfrentar o que virá. E, quando a noite chegar, lembre-se, a noite não é tempo de ruído. É tempo de recolher. Evite os brilhos artificiais, evite palavras pesadas, evite comidas que inquietam. Faça do anoitecer um ritual de suavidade. Uma luz baixa, um chá quente, uma respiração lenta. E assim, o corpo encontra o caminho do descanso, e o espírito encontra paz no sono. Esses hábitos podem parecer pequenos, mas são sementes. E sementes guardam o poder de transformar uma floresta inteira. Cada gesto repetido é uma raiz que se aprofunda, sustentando a árvore da sua vitalidade. Não se trata de força ou sacrifício. Trata-se de entrega, de respeito, de sabedoria. Quando você olha para o espelho, não veja apenas rugas ou marcas do tempo. Veja também o reflexo da vida que ainda pulsa, da energia que pode ser renovada. E saiba que, ao adotar esses gestos simples, você está acendendo luz dentro de si. Uma luz que ilumina o corpo, clareia a mente e aquieta a alma. E assim, pouco a pouco, sem pressa, você volta a sentir que a vida não terminou. Ela apenas espera por sua escolha de recomeçar a cada manhã. Feche os olhos por um instante. Permita que o mundo lá fora se afaste. Respire fundo, suave, como quem se prepara para mergulhar em um lago de calma. E deixe que cada palavra agora conduza sua mente para dentro, para um lugar onde a cura acontece em silêncio. Imagine-se diante de um lago tranquilo. A superfície está agitada no início, pequenas ondas se movem sem parar, refletindo apenas fragmentos da paisagem. Assim tem sido a mente, agitada, inquieta, sem clareza. Mas agora, aos poucos, o vento se acalma. As águas param de se mover. E o lago se transforma em um espelho perfeito. Um espelho que reflete sua verdadeira essência, clara, serena, luminosa. Nesse espelho, você começa a ver não apenas o rosto que o tempo marcou, mas o ser de luz que sempre habitou em você. Um ser que não envelhece, que não adoece, que guarda dentro de si a sabedoria de toda a vida. Sinta essa presença. Sinta como ela acolhe seu corpo, como envolve sua alma em harmonia. Agora, leve atenção para o seu coração. Visualize nele uma chama suave, dourada. Ela talvez tenha estado pequena por algum tempo, escondida sob as cinzas das preocupações, dos medos e dos cansaços. Mas hoje, essa chama começa a crescer. A cada respiração, ela se fortalece. Ela aquece o peito, espalha calor pelos ombros, desce pelos braços, percorre o corpo inteiro. Essa chama é sua energia vital, reacendendo-se, lembrando a você que ainda existe força, que ainda existe vida esperando para ser vivida. Veja, diante de si, um caminho iluminado. Ele se estende à sua frente como uma trilha dourada no meio de um jardim. As árvores ao redor estão verdes, cheias de vida. O ar é leve, perfumado. E a cada passo que você dá, sente como se o corpo ficasse mais leve, como se dores antigas fossem ficando para trás. Cada passo é uma libertação. Cada passo é uma cura. Enquanto caminha, perceba que não está só. Ao seu lado, há presenças suaves. Talvez anjos, talvez guias, talvez apenas a energia amorosa do universo. Eles caminham com você, em silêncio, sustentando sua jornada. E no fundo do coração, você sabe, nunca esteve sozinho. Sempre houve uma força maior guiando seus passos, mesmo quando não percebia. Agora, repita dentro de si,
com calma. Minha mente é calma. Meu corpo é forte. Minha vida está renascendo. Sinta o peso se dissolvendo. Sinta a memória clareando, como um céu que se abre depois da tempestade. Sinta a respiração livre, o coração tranquilo, os pensamentos organizados. Você não precisa lutar contra nada. Basta permitir. Permitir que a cura aconteça, como o sol que nasce sem esforço, iluminando tudo ao redor. Fique nesse silêncio por alguns instantes. Deixe que o lago, a chama e o caminho iluminado se unam dentro de você. Eles não são apenas imagens. São símbolos da sua própria força. São lembranças de que a vida pode ser leve, clara, luminosa. E quando abrir os olhos, leve consigo essa certeza. O corpo está ouvindo. A alma está ouvindo. E a transformação já começou. Respire mais uma vez, com calma. Sinta como cada palavra até aqui não foi apenas ouvida, mas acolhida dentro de você. O corpo já percebeu. A alma já entendeu. E o que antes parecia distante, agora começa a florescer em silêncio. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo nos dias em que acordou cansado demais para acreditar, mesmo nas noites em que o sono não veio, havia uma força maior sustentando seus passos. E essa força agora se revela dentro de você. Não como uma promessa distante, mas como um estado real que você já pode sentir. A cada respiração, uma parte sua renasce. A cada silêncio, a mente encontra clareza. E a cada pequeno gesto, o corpo responde com gratidão. Esse é o poder que estava adormecido, esperando apenas pelo momento certo para despertar. E esse momento é agora. Olhe para si com ternura. Não como alguém cansado ou perdido, mas como alguém que carrega dentro de si a sabedoria de toda uma vida. As marcas no rosto não são sinais de fraqueza. São testemunhos da sua coragem, da sua resistência, do quanto você caminhou até aqui. E cada cicatriz, cada lembrança, cada dor, pode agora ser transformada em luz. Você não precisa esperar milagres. Você mesmo é um milagre. Seu corpo é templo. Sua respiração é oração. Sua vida é uma obra em movimento, ainda sendo escrita. E, mesmo que já tenha vivido tantas décadas, ainda há páginas em branco esperando por sua nova história. Sinta dentro de si a certeza. A cura não está chegando, ela já começou. O simples fato de você se abrir para essas palavras já movimenta a energia vital. O simples ato de ouvir com atenção já é um sinal de transformação. É como uma semente que foi plantada. Ela já está viva. Ela já cresce, mesmo que você ainda não a veja. E agora, eu convido você a olhar para dentro e perceber o que mudou em você neste instante. Talvez tenha sentido uma leveza no peito. Talvez uma clareza na mente. Talvez apenas uma calma suave tomando conta do corpo. Tudo isso é sinal de que o caminho começou a se abrir. Se desejar, compartilhe essa sensação. Escreva com suas próprias palavras o que sentiu, como uma forma de registrar a transformação. Não é apenas um comentário, é um testemunho da sua própria jornada. E quando você fala sobre isso, não só fortalece em si, mas também inspira outras pessoas a reconhecerem que a luz é possível. Deixe que sua voz se una a tantas outras que já estão despertando. Porque cada relato é como uma chama que se soma a um grande fogo de esperança. E quanto mais luz se espalha, mais fácil é o caminho para todos. Agora, permaneça em silêncio por alguns instantes. Permita-se simplesmente ser. Permita-se sentir. E leve consigo a certeza de que a vida não terminou. Ela se transforma, ela se reinventa, ela floresce a cada escolha. Você é parte dessa transformação. E hoje, o primeiro passo já foi dado. Transformação não acontece em um único instante. Ela nasce no silêncio de cada dia, na repetição dos pequenos gestos, no cuidado que se oferece ao corpo e à alma. Assim como a água que corre sobre a pedra, lentamente, até moldá-la, também a vida se refaz pela suavidade da disciplina. Não se trata de esforço duro ou de cobranças pesadas. Trata-se de constância, de respeito, de escolher, a cada manhã, um caminho de luz em vez de escuridão. Quando você desperta, não precisa de pressa. Precisa apenas de presença. Um gole de água, uma respiração profunda, um pensamento de gratidão. Esses atos simples são como sementes lançadas no solo fértil do coração. No começo, parecem invisíveis, quase insignificantes. Mas com o tempo, tornam-se raízes que sustentam sua vitalidade. O corpo responde à repetição. A mente se organiza quando encontra rotina. E a alma floresce quando percebe que a ordem,
cuidado e harmonia na vida diária. É como afinar um instrumento, de pouco em pouco, até que a música surja clara, suave, equilibrada. E o instrumento que você afina é sua própria existência. Muitos desistem porque esperam resultados imediatos. Olham para si e dizem: nada mudou. Mas a verdadeira mudança não grita. Ela se insinua. Ela aparece em pequenos sinais: uma noite de sono mais tranquila, um pensamento que se torna leve, uma energia que volta sem que você perceba. É preciso olhar com atenção para reconhecer esses sinais. E, ao reconhecê-los, continuar nutrindo o processo. Lembre-se, o tempo nunca é inimigo. Ele apenas pede paciência. A natureza não apressa suas flores, mas todas elas desabrocham. Assim é também com sua cura, com sua vitalidade. Ela cresce em silêncio, na cadência suave dos dias. Se em algum momento você sentir desânimo, volte à respiração. Ela é sua âncora. Ela devolve clareza quando a mente se perde. Ela devolve energia quando o corpo se cansa. E no simples ato de inspirar e expirar com consciência, você reencontra o equilíbrio. Permita-se também descansar. Descansar não é fraqueza, é parte da sabedoria. Assim como o campo precisa do inverno para florescer na primavera, também seu corpo precisa da pausa para recuperar a força. Honre seus limites, não como barreiras, mas como sinais de cuidado. Eles mostram o caminho da longevidade verdadeira. Não há de quem resiste, mas há de quem vive em harmonia. E lembre-se de que cada gesto tem poder. O copo de água ao acordar, a fruta da manhã, o silêncio de alguns minutos, a respiração consciente. Esses hábitos, repetidos dia após dia, transformam-se em alicerces de vitalidade. Eles são as pedras firmes que sustentam a travessia da vida. Quando olhar para trás, daqui a alguns meses, perceberá que não foi um único dia que mudou tudo. Foi a soma dos dias. Foi a escolha de não desistir. Foi a disciplina suave que o conduziu para mais clareza, mais energia, mais paz. Assim, a vida deixa de ser um peso e volta a ser um caminho. Um caminho de sabedoria, onde cada passo é leve, cada respiração é sagrada, cada manhã é um recomeço. Quando o corpo começa a reencontrar equilíbrio, algo maior também se movimenta. Não é apenas a força física que retorna. É a clareza da mente. É a serenidade do coração. E com isso, até mesmo as relações mudam. Porque aquilo que você carrega dentro reflete no olhar, no gesto, na forma de se aproximar das pessoas. Quando o corpo está cansado, a alma também se fecha. As palavras se tornam ásperas, o riso se torna raro, a paciência se esgota com facilidade. Mas quando a energia vital se reacende, tudo parece ganhar nova cor. A conversa se torna leve. A escuta se aprofunda. E até os encontros mais simples carregam um sabor de afeto e presença. Talvez você já tenha notado como o humor se transforma quando o corpo está em harmonia. As dores não dominam. A mente não se perde em confusão. E o coração encontra espaço para sentir gratidão, mesmo nas coisas pequenas. Esse é o verdadeiro milagre. Quando a saúde física e a espiritualidade se entrelaçam, tudo ao redor também floresce. A vitalidade que você cultiva não é apenas sua. Ela se expande. Toca filhos, netos, amigos. Toca até desconhecidos, que percebem algo diferente em você. Uma luz que não se apaga. Uma paz que não se explica, mas se sente. E essa luz é uma forma de cura que vai além do seu próprio corpo. É uma cura que inspira. Há também uma transformação interior que vai além do que se vê. Com o tempo, a clareza que nasce da disciplina suave começa a revelar novos sentidos para a vida. O que antes parecia apenas rotina se torna ritual. O que antes parecia peso se torna aprendizado. E cada dia, mesmo simples, ganha o valor de um presente. Você começa a perceber que não está aqui por acaso. Que sua história, com todas as dores e alegrias, tem um propósito. E que a sua existência, longe de ser apenas sobrevivência, é parte de uma teia maior, tecida por algo que vai além da compreensão. Chame de Deus, chame de universo, chame de sabedoria da vida. O nome pouco importa. O que importa é sentir que há uma ordem maior sustentando tudo. E nesse instante, até a passagem do tempo deixa de ser motivo de medo. Os anos não são ladrões. São mestres. Cada ruga conta uma história. Cada lembrança é uma semente de sabedoria. E ao invés de olhar para o futuro com angústia, você passa a olhá-lo com confiança. Porque já não importa quanto tempo resta, mas sim a forma como você o vive. O corpo, a mente e a alma não são separados. São como 3 fios entrelaçados, formando uma corda única. Quando um se enfraquece,
os outros sofrem. Mas quando um se fortalece, todos se elevam juntos. E essa elevação transforma sua maneira de estar no mundo. Você passa a oferecer mais ternura. Passa a escolher palavras mais suaves. Passa a caminhar com mais calma. E cada gesto simples, um sorriso, um abraço, um olhar atento, torna-se medicina para quem está ao seu redor. Essa é a verdadeira sabedoria que a vida lhe oferece agora, a de compreender que sua transformação é também um presente para os outros. E quando o coração entende isso, nasce dentro de você um novo sentido de missão. Não é mais apenas sobre viver. É sobre iluminar. Sobre deixar um rastro de paz por onde passar. Sobre se tornar um exemplo vivo de que é possível envelhecer em harmonia, com serenidade, com dignidade. Assim, a cura deixa de ser apenas individual e se torna coletiva. E cada respiração consciente, cada gesto de cuidado, se expande como ondas em um lago tranquilo, tocando vidas que talvez você nem imagine. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta como tudo o que percorremos juntos até aqui não foi apenas uma sequência de palavras. Foi um caminho. Um mergulho. Uma viagem que começou dentro de você, iluminando lugares que talvez estivessem adormecidos há anos. Você percebeu? Algo mudou. Talvez seja uma calma suave no peito. Talvez uma clareza nova na mente. Talvez apenas um sopro de esperança que renasce. Isso não é imaginação. É o sinal de que sua energia vital já começou a se mover, despertando, reacendendo a luz que sempre esteve em você. Poucas pessoas têm a chance de parar, respirar e ouvir algo que toca tão fundo. E você foi um dos escolhidos. Não por acaso. Não por sorte. Mas porque havia dentro de você um chamado. E esse chamado trouxe até aqui. É como se o universo, Deus ou seu próprio eu do futuro tivesse conduzido cada passo até este momento. Este instante é sagrado. Não porque seja grandioso em aparência, mas porque é verdadeiro em essência. E é esse tipo de verdade que transforma uma vida. Não se trata de fórmulas, de promessas, de ilusões. Trata-se de presença, de consciência, de amor por si mesmo. Agora, imagine olhar para trás, daqui a alguns meses, e perceber que este foi o início de uma nova fase. O início de uma caminhada mais leve. De noites mais tranquilas. De manhãs mais luminosas. De uma vida mais alinhada à harmonia, à saúde e à sabedoria. Você merece isso. Merece sentir-se forte, mesmo depois de tantos anos. Merece acordar com clareza e serenidade. Merece carregar no olhar a luz que inspira os outros. E essa escolha está em suas mãos. Porque cada respiração consciente, cada gesto de cuidado, cada hábito cultivado com amor é um presente que você se oferece. Se estas palavras tocaram você, mostre sua gratidão ao universo deixando um sinal aqui. Curta este vídeo como quem diz, eu recebo essa transformação. Comente suas sensações, porque suas palavras também podem iluminar o caminho de outros que precisam de esperança. E inscreva-se, para que não se perca nenhum ensinamento que ainda virá, pois este é apenas o começo de uma jornada que pode transformar não apenas seus dias, mas a forma como você enxerga a vida. Ao fazer isso, você não está apenas clicando em botões. Está escolhendo permanecer conectado a uma fonte de luz, a um espaço de sabedoria, a um refúgio para sua alma. É uma decisão de seguir nutrindo o corpo, a mente e o espírito. Saiba que você não está sozinho. Saiba que há uma comunidade invisível de pessoas, como você, que também despertaram para essa clareza. E que juntos, com cada gesto, cada partilha, cada respiro, formamos uma corrente de cura e esperança. Sinta-se privilegiado por estar aqui. Porque não são todos que chegam a este ponto. A maioria se perde nas distrações, nos ruídos, na pressa. Mas você permaneceu. Você ouviu. Você se abriu. E isso já o coloca em um lugar especial, o lugar daqueles que escolheram viver com sabedoria, com luz, com harmonia. Leve essa sensação com você. Leve a certeza de que algo já mudou. E nunca se esqueça, cada vez que retornar, cada vez que ouvir novamente, essa chama dentro de você crescerá ainda mais. A sua vida está renascendo. E você é parte desse milagre.